Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sistematicamente. Meu nome é Danilo Brito e nesse vídeo eu quero falar sobre Viktor Frankl e a logoterapia. Viktor Frankl foi um neuropsiquiatra austríaco nascido em 1905, de descendência judaica. Ele foi o responsável por fundar a terceira escola vienense de psicoterapia na metade do século XX. Ainda muito novo, Frankl trocava cartas com Sigmund Freud, com quem teve um encontro pessoal pouco tempo depois. Mas ele rompeu laços com a psicoterapia de Freud por ter divergências de temas e ideias. Porém, em 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, a sua vida mudaria drasticamente, pois ele, sua mulher grávida e toda a sua família foram levados pelos nazistas para campos de concentração. E em sua principal obra, O Homem em Busca de um Sentido, ele relata sobre o terror vivido na guerra e nos campos de concentração e como seus métodos psicoterápicos o ajudaram a encontrar um sentido na vida para continuar vivendo em meio a esse terror. E com o final da guerra em 1945, ele foi liberto, porém descobriu que a sua mulher e toda a sua família não tiveram a mesma sorte. Todos foram mortos pelos nazistas. Apesar de todos esses fatos marcantes na vida do autor, foi justamente essa experiência que deu a capacidade de Viktor Frankl para criar a sua própria abordagem, teoria, que dá existência à vida humana, que traz um olhar mais íntimo sobre a vontade, o desejo de continuar vivendo, mesmo em situações muito adversas. Viktor, após a guerra, se tornou muito conhecido em algumas partes da Europa. E pouco tempo ele se mudou para os Estados Unidos e lá ele começou a lecionar em faculdades. E foi nesse período que ele desenvolveu a sua própria teoria, chamada de logoterapia. Bom, agora que você já sabe um pouco sobre a vida de Viktor Frankl, vamos falar sobre a sua obra propriamente dita. Logoterapia, ou logos, que significa sentido em grego, ou sentido para a vida. É impossível falar da obra do autor sem citar o principal pilar de sua obra, que ele chamou de tríade, que é a liberdade de vontade, vontade de sentido e sentido de vida. O primeiro conceito dessa tríade, que é a liberdade de vontade, o próprio nome já explica um pouco, que é a decisão do ser humano de decidir e ser responsável por algo, sendo livre daquilo que o condiciona e sendo responsável por suas decisões. Quanto ao segundo conceito, que é a vontade de sentido, ele explica que é a própria transcendência do ser humano. Isso é, transcendência é o contrário de imanência. Imanência tem a ver com a materialidade, com algo objetivo. A transcendência é aquilo que vai muito além, é a vontade do ser humano, seu desejo mais íntimo. E essa transcendência não se reflete necessariamente somente a Deus, ou a religião, ou a fé, mas tudo aquilo que vai além da psique e do corpo, que é um conceito muito presente na psicanálise, que inclusive fez com que Viktor Frankl rompesse, porque essa transcendência ela está muito presente. Eu diria que é uma dos conceitos mais importantes para a obra, para você entender o pensamento e a obra do autor. E por fim, o sentido da vida, que é algo mais concreto, que é justamente o objetivo para uma mudança, para alcançar
algo que nós desejamos. Então tem uma relação direta com o objetivo a ser alcançado pelo ser humano, essa vontade que o faz ir até algo. Isso poderia significar um objetivo final, como uma missão, um propósito de vida, ou algo que você tem como meta a ser alcançada. Apesar da logoterapia ter suas bases justamente na psicanálise, como eu citei, de Adler e do Freud, o que fez Frankl romper com a psicanálise, em definitivo, foi o principal fator da sua obra, que eu já falei, que é a transcendência. Pois na psicanálise, o foco ela se dá muito na psique e corpo, que são as principais, digamos, entidades dentro da teoria, do escopo da psicanálise. Porém, para Frankl, essa direção do ser humano, essa transcendência é o que faz dar o sentido na vida e na busca por uma existência. Não que ele descarte corpo e mente, mas o fator principal, ou aquilo que vem além disso, é justamente o fator que não está relacionado à mente e o corpo, mas aquilo que transcende, aquilo que vai além. Um outro aspecto bem interessante nas obras dele é quando ele fala sobre a tríade trágica, em que ele fala sobre a dor, a culpa e a morte. E ele cita que é inevitável e que todo ser humano vai passar por esses três aspectos em algum momento da vida. A começar pela dor, que ele diz que é a transmutação para algo a ser realizado. E a culpa, ele diz que pode ser um catalisador para um aprimoramento. Então é através dessa culpa que eu consigo introduzir situações, coisas da minha vida para aprimorar aquilo que eu desejo. E por fim, a morte, que é a consciência da transição aí de todas as coisas. Portanto, para ele seria a consciência da mudança, a consciência do fim de todas as coisas. Algo bem interessante é quando ele fala sobre a frustração existencial, em que ele declara ter origem na neurose. A neurose, para quem não sabe, na psicanálise, é tudo aquilo que tem relação com os transtornos psicológicos. Porém, para Frankl, essa neurose não faz sentido ou referência aos transtornos psicológicos. Ele descreve como algo muito além, como algo que transcende. Então, para ele, essa neurose seria de origem transcendental e não psicopatológica, referente à neurose da psicanálise. Por isso que, para ele, todo tipo de doença, problema ou significado na vida, ela parte dessa dimensão não imanente que eu expliquei para vocês, que parte do propósito concreto, materialista das coisas, mas parte de uma transcendência maior, um significado muito maior para a existência, que foi justamente a que ele explica que o ajudou a ter um sentido para a vida quando ele esteve nos campos de concentração nazista. Lembra que eu falei sobre essa parte? É justamente isso. É claro que nem todo o conflito da vida Frankl encara isso como uma psicopatologia ou uma doença psicológica. Tá? Ele diz que uma dose de dor ou sofrimento é algo extremamente comum e normal na vida. Inclusive isso é algo bom para o ser humano no sentido de dar um significado além para essa dor, para esse sofrimento, que é o que justamente ele fez na vida dele. E trazendo até para os dias de hoje, o ser humano ele está tão acostumado ao imediatismo, ao tudo para já, agora, tudo pronto, que muitas vezes nós queremos nos privar da dor, do sofrimento, da angústia, sendo que isso pode nos trazer uma revelação ou uma convicção daquilo que nós somos,
daquilo que está interiorizado em nós mesmos. E poderíamos, a partir dessa dor, desse sofrimento, encontrar uma existência, uma transcendência, aquilo que pudéssemos enxergar além do real, do físico, as nossas vidas. E é por isso que a logoterapia, ela tem esse sentido tão além daquilo que nós vemos, além da psicanálise, corpo e mente, que é algo que realmente faz parte da vida, da existência do ser humano, de encontrar um sentido muito além daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. E ele faz uma crítica ao que ele descreveu de neurose coletiva, que ele classificou aí como depressão, como vícios, agressão, que é quando o ser humano não consegue identificar o fator intrínseco à vida, à existência humana, e isso passa a se manifestar através desses problemas. Mas ele diz que essas neuroses coletivas só são aceitas quando o ser humano individualmente ele não consegue identificar esse problema, que se torna, na verdade, um problema existencial. Então, se não houver uma identificação desse vazio existencial, não tem como você trabalhar esses problemas que ele citou como neurose coletiva, porque faz parte da individualidade de cada um. Você trabalha isso para que ela não se desenvolva em uma depressão, em uma agressividade exacerbada ou uma neurose aí que cause outros problemas patológicos. E que seria, segundo sua visão, também quase que impossível você ter um equilíbrio da homeostase, né, que é esse equilíbrio dentro da biologia. Porque haverá momentos de tensão, de pressão interna que o ser humano vai ter que lidar com essa situação. Então ele propõe aí buscar justamente um sentido, ele propõe um sentido para lidar com essas tensões e não um equilíbrio, uma homeostase, porque isso, segundo a visão dele, é quase impossível. Você ter um organismo ou uma mente que está a todo momento equilibrada, livre de tensões, conflitos, etc. E toda a sua obra, ela está permeada desse conceito que ele aplicou na própria vida, de encontrar esse sentido. Mesmo sem esse equilíbrio da homeostase, né, que é esse equilíbrio que ele diz que é quase impossível, porque você está em um local que há pressão, que há conflito, como na realidade que ele viveu nos campos de concentração, e que o sentido não estava naquele ambiente como equilíbrio, mas sim na sua mente, na sua condição de encontrar um sentido para continuar vivendo. E é por isso que a obra de Viktor Frankl se tornou uma das mais conhecidas, e até mesmo o livro que dá sentido à busca da vida, de situações conflitantes, que fez com que esse livro seja um dos mais conhecidos e procurados aí na área da psicologia, da psiquiatria. Esse foi um pequeno resumo aí de Viktor Frankl e a sua teoria, a logoterapia. Eu espero que você tenha gostado. Eu fiz um pequeno resumo aqui das principais ideias. Mas agora eu quero a sua opinião. Você já conhecia essa abordagem, essa teoria? Deixe o seu comentário aqui embaixo. No demais, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau!